Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ádila do Movimento Escolar e hoje eu quero conversar sobre um tema que vai muito além de mostrar letras e palavras. Afinal, você sabia que o cérebro não nasceu programado para a leitura? Pois é, a leitura é uma invenção cultural e para que ela aconteça, nosso cérebro precisa se reorganizar e criar novas conexões. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que ensinar a ler é um ato de ciência e também de afeto. Não basta expor a criança aos livros, é preciso guiá-la para que ela descubra que cada letra representa um som, ajudá-la a brincar com esses sons e fazê-la se sentir segura para aprender. Então, se você é pai, mãe, professor ou simplesmente quer entender como apoiar uma criança nesse processo, vem comigo, que nós vamos descobrir juntos os segredos que transformam a alfabetização num caminho de encantamento e de sucesso. Vamos começar então entendendo um conceito-chave, a consciência fonológica. Ela é a capacidade de perceber e brincar com os sons da fala. Ouvir separar sílabas, reconhecer rimas, identificar o som inicial de palavras. Por exemplo, quando dizemos casa, conseguimos bater palmas para cada sílaba. Casa. Quantas sílabas tem a palavra pipoca? 3. Ou quando brincamos de bola rima com escola. Essa habilidade é essencial, porque ela prepara o cérebro para ligar som e letra. Estudos mostram que crianças que desenvolvem consciência fonológica têm muito mais facilidade para aprender a ler. Ela é o alicerce que sustenta a ponte entre o que nós ouvimos e o que está escrito. Agora vamos diferenciar 3 termos que costumam ser confundidos: alfabetização, letramento e literacia. A alfabetização é o processo de ensinar e aprender o sistema de escrita, ou seja, codificar e decodificar. É quando a criança descobre que o grafema B representa o som B, que C pode fazer o som K ou S, e assim por diante. É a base técnica. O letramento se refere ao uso social da leitura e da escrita. É a ideia de participar de uma sociedade letrada. É ter a capacidade de ler bilhetes, de interpretar receitas, escrever um recado, compreender um poema. O letramento envolve contexto, significado e propósito. A literacia já é um conceito bem mais amplo. Ele é usado, por exemplo, em políticas públicas como a PNA. Esse termo integra a alfabetização ao letramento, destacando que ser alfabetizado não basta. É preciso ter proficiência para acessar e produzir conhecimentos, interpretando criticamente textos e informações em diferentes mídias. E por que insistimos tanto na consciência fonológica e na instrução fônica? Porque ler não é uma habilidade natural. Ao contrário de falar, que aprendemos simplesmente convivendo com outras pessoas, a leitura é uma invenção cultural recente que o cérebro teve que adaptar aos seus circuitos. O neurocientista Stanislas Dehaene chama isso de reciclagem neuronal. Regiões do cérebro originalmente destinadas a reconhecer faces, objetos e sons são reorganizadas para reconhecer letras, mapear sons e combinar tudo em palavras. Mas essa adaptação não ocorre espontaneamente. Ela precisa de mediação explícita dos adultos e de um ensino sistemático. Pesquisadores como Dehaene, Linnea Arie e Uta Freit mostraram que a aprendizagem da leitura ocorre em fases, da etapa pré-alfabética, a fase alfabética, parcial e posteriormente consolidada, e por fim, a fase ortográfica. Em todas elas, a consciência fonológica e o ensino explícito do código são fundamentais. Em resumo, consciência fonológica é treinar o ouvido. Alfabetização é dominar o código. Letramento e literacia nos convidam a mergulhar no uso social e crítico da leitura. E como o cérebro precisa ser guiado nessa jornada, no próximo bloco nós vamos explorar as evidências científicas que sustentam a instrução fônica e ver na prática como transformar sons em palavras com afeto e intencionalidade. Agora vamos aprofundar um pouco mais as bases científicas que sustentam tudo isso que venho defendendo. No Brasil, pesquisadores e especialistas como Renan Sargiani, Maria Regina Maluf, Sandra Pugliese e Solange de Agostini têm trabalhado incansavelmente para traduzir as descobertas da ciência da leitura em práticas para a sala de aula. Essas duas últimas, inclusive, nossas mentoras no grupo de multiplicadores do método das onomatopeias, que falarei mais adiante. Renan Sargiani organizou o livro Alfabetização Baseada em Evidências e lembra que uma alfabetização de qualidade precisa apoiar-se em procedimentos testados cientificamente, com métodos replicáveis, em vez de modismos pedagógicos. Ele nos incentiva a buscar pesquisas robustas e a incorporá-las no cotidiano escolar.
A professora Maria Regina Maluf, doutora em psicologia e pesquisadora da psicologia da educação, denuncia que a chamada guerra dos métodos ainda persiste no Brasil. Ela argumenta que os maus resultados da alfabetização não se devem à incapacidade das crianças ou à pobreza das famílias, mas pelo fato de que não estamos ensinando de forma adequada. Maluf defende que a única alternativa baseada em evidências é reconhecer a natureza do sistema alfabético e ensinar explicitamente como grafar os sons da fala, usando as letras. Em um dos seus artigos, ela lembra que a escrita alfabética superou sistemas anteriores justamente por usar poucas letras para representar todos os sons. Quando ensinamos essa correspondência de forma clara e sistemática, todos podem aprender. Sandra Pugliese, também pesquisadora da ciência da leitura, criou o método das onomatopeias. O método parte de um princípio simples: associar cada letra a um som e a uma imagem de uma onomatopeia. Assim, a criança percebe rapidamente como o grafema corresponde ao fonema. Em seu site, o Instituto Ler Mais, ela afirma que a instrução fônica sistemática e explícita é a maneira mais eficaz de alfabetizar crianças e que o método das onomatopeias foi criado justamente para servir de braço direito desse tipo de instrução. Já a Solange de Agostini tem se dedicado a orientar professores que desejam alfabetizar através da instrução fônica, a utilizar recursos como a caixa de Elcone e outros jogos para desenvolver a consciência fonológica. No nosso grupo de multiplicadores, ela enfatizou que alfabetizar exige intencionalidade, diagnóstico cuidadoso e a prática sistemática, sempre aliadas ao afeto e ao lúdico. Devo muito do que eu sou como pedagoga a essas duas últimas personalidades e também à professora Giovana Mediato, que faz parte do time do Instituto Ler Mais e que também conduziu muitas das formações desse grupo. A todas vocês, a minha eterna gratidão. Agora um breve mergulho nas evidências da neurociência da leitura. Estudos de neuroimagem, comparando pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas, mostram que ler recruta várias regiões cerebrais responsáveis por sons, letras, visão, atenção e memória. Essas pesquisas revelam que o cérebro precisa reciclar circuitos originalmente destinados a reconhecer faces e objetos para poder reconhecer letras e mapear sons. Isso não acontece de forma espontânea. É preciso mediação explícita e um ensino que mostra à criança como os sons se transformam em sinais gráficos. Em consonância com essas descobertas, as teóricas Linnea Airey e Uta Freit descreveram o desenvolvimento da leitura em fases. Airey propõe 4 etapas: pré-alfabética, onde a criança reconhece as palavras ou logos inteiros, sem entender as letras; alfabética parcial, onde ela começa a perceber algumas correspondências entre letras e sons, mas usa pistas parciais ainda; alfabética completa, onde ela domina todas as correspondências grafo-fonêmicas, segmenta palavras em fonemas e decodifica com precisão. E por último, a ortográfica, onde ela automatiza a leitura, reconhecendo padrões maiores e palavras de memória. Esse modelo, amplamente validado por estudos, mostra que a evolução na leitura depende de a criança aprender explicitamente as relações som-letra e praticar até automatizar. Muitos especialistas argumentam que avaliar as crianças segundo essas fases é muito mais coerente com a ciência da leitura do que utilizar a teoria da psicogênese de Ferreiro e Teberoski. A psicogênese, apesar de histórica, baseia-se em observações de escrita espontânea e não considera as evidências da neurociência. Por isso, pode levar professores a esperar que a criança descubra sozinha, em vez de ensinar de forma sistemática. Esse debate nos leva ao princípio alfabético, talvez o conceito mais importante da alfabetização. Cada letra ou grupo de letras representa um som da fala. Maria Regina Maluf explica que ensinar o princípio alfabético de forma estruturada permite que todos compreendam a escrita como um sistema eficiente, porque poucas letras bastam para escrever tudo o que falamos. O relatório Renabe reforça que o caminho mais curto e vantajoso para a leitura fluente é ensinar a mapear grafemas e fonemas, em vez de esperar que a criança adivinhe palavras inteiras. Em resumo, as bases científicas da alfabetização nos mostram que, primeiro, precisamos de um ensino explícito e sistemático das relações grafema-fonema, ancorado em consciência fonológica. Segundo, a leitura depende de reconfigurações cerebrais que só ocorrem com intervenção intencional. Terceiro, avaliar segundo as fases de Airey ajuda a planejar melhor o ensino.
E quarto, o princípio alfabético é a chave que abre a porta da escrita para todos. Esses são os pilares que sustentam o meu trabalho no movimento escolar e que compartilho com vocês hoje. Agora vamos falar de instrução fônica sistemática e explícita, tema tão caro à professora Sandra Pugliese e ao Instituto Ler Mais. Instrução fônica sistemática e explícita. Segundo o Instituto Ler Mais, é a maneira mais eficaz de alfabetizar crianças, porque envolve um ensino claro, objetivo e organizado das relações entre grafemas e fonemas. Em outras palavras, o professor não deixa que o aluno descubra sozinho, que ele reinvente a roda. Ele ensina cada som e letra de forma planejada, seguindo uma sequência lógica, e revisa constantemente. O método das onomatopeias, criado pela Sandra Pugliese, foi pensado para ser o braço direito dessa instrução. Ele usa onomatopeias para representar os fonemas e permite dramatizar os sons, tornando a aprendizagem lúdica. E por que essa abordagem é a mais eficaz? Pesquisas internacionais e nacionais mostram que o caminho mais curto e vantajoso para a leitura fluente é ensinar a representar o que falamos por meio do mapeamento entre grafemas e fonemas. Ao comparar grupos de crianças, aqueles que recebem ensino sistemático e estruturado de fônica apresentam resultados superiores de leitura e escrita. Essa evidência levou diversos países a priorizar a instrução fônica nas políticas públicas. Vamos falar agora sobre os 7 princípios de Derraene e práticas concretas. O neurocientista Derraene sintetizou as descobertas da ciência da leitura em 7 princípios para o ensino do código alfabético. Vamos relacioná-las a práticas do cotidiano. Ensino explícito do código. Derraene afirma que o professor deve ensinar claramente que letras representam sons. Uma prática, por exemplo, é apresentar cada letra com o seu som, gesto e onomatopeia, usando cartões ou blocos e pedindo que a criança repita e identifique em diferentes palavras. Progressão racional do simples ao complexo. Comece com letras de alta frequência e sons contínuos, como as vogais e as consoantes prolongáveis na corrente da fala, e avance para consoantes não prolongáveis, dígrafos e encontros consonantais. Uma prática. Planejar uma sequência de ensino que introduza poucas letras por vez, ou usar jogos de encaixar letras e formar palavras simples antes de avançar para sílabas complexas. Aprendizagem ativa. Ler e escrever. A criança aprende melhor quando escreve aquilo que lê. Uma prática, por exemplo, é, além de ler cartões, pedir que formem palavras com letras móveis. Desenhem as letras na areia ou no papel e escrevam pequenas listas, reforçando o traçado e o som. A transferência do explícito ao implícito. O objetivo é que o aluno automatize a decodificação. Uma prática, por exemplo, é propor leituras repetidas de pequenos textos, contendo apenas as letras já ensinadas. Praticar ditados curtos para fortalecer a conexão grafema-fonema até que o aluno leia sem esforço. Escolha racional de exemplos. Use palavras e textos que contenham predominantemente os sons que vocês já trabalharam. Uma prática, por exemplo, é ensinar a letra P, escolhendo palavras como pato, pipa, papai, em vez de pipoca ou peixe, que podem trazer sons que vocês ainda não trabalharam. Engajamento ativo e prazer. Derraene lembra que aprender deve ser motivador. Uma prática, por exemplo, é transformar cada lição em um jogo. Bingo dos sons, caça ao tesouro fonêmico, teatro das onomatopeias. O método das onomatopeias da Sandra Pugliese é um exemplo de como integrar a ludicidade à ciência. Adaptação ao nível da criança. Diferencie o ensino conforme o desempenho. Uma prática, por exemplo, é oferecer apoio individualizado para quem precisa de mais tempo. Proponha desafios extras, rimas, aliterações, para quem avança mais rápido. Em resumo, a instrução fônica sistemática explícita é como um trilho bem construído. Ela leva a criança do conhecimento de sons à leitura fluente de forma segura e comprovada. Ela se baseia em evidências científicas robustas, respeita a sequência de desenvolvimento do cérebro e pode e deve ser lúdica e acolhedora. As contribuições de Sandra Pugliese, Renan Sargiani, Maria Regina Maluf e outros pesquisadores brasileiros mostram que unir ciência e afeto é o melhor caminho para alfabetizar com qualidade e equidade. Agora vamos falar de políticas públicas e o cenário brasileiro. Infelizmente, os números da alfabetização no Brasil ainda são alarmantes. Segundo o levantamento recente da Fundação Índigo,
Mais da metade das crianças matriculadas no segundo ano do ensino fundamental não sabem ler e escrever. Dados do Unicef apontam que 56% das crianças não estavam alfabetizadas na idade adequada em 2020, sendo que antes da pandemia essa taxa era de mais de 40%. Ou seja, a pandemia agravou um problema que já era sério, revelando como muitas crianças e adolescentes chegaram ao final dos anos iniciais sem domínio da leitura e escrita básica. O RENAB e a PNA são exemplos de ações aqui no Brasil baseadas em evidências, em resposta a esse cenário. O Ministério da Educação lançou a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, em 2019. Ela busca orientar programas, práticas e políticas públicas baseadas na ciência cognitiva da leitura. Um dos seus frutos é o Relatório Nacional da Alfabetização baseado em evidências, o RENAB, publicado em 2022. O documento consolida experiências bem-sucedidas de alfabetização desenvolvidas em diversos países e serve como ferramenta para gestores e escolas elaborarem políticas educacionais para os primeiros anos. O próprio RENAB define que uma alfabetização baseada em evidências emprega procedimentos e recursos em que os efeitos foram testados e se mostraram eficazes. O relatório é bem robusto e é organizado em 3 partes. A parte 1 apresenta estudos de fundamentos da aprendizagem da leitura e da escrita, discutindo as ciências cognitivas, pesquisas translacionais e as bases neurobiológicas. A parte 2 trata do ensino e da avaliação das habilidades de leitura e escrita, dando destaque à aprendizagem e ao ensino de contextos diversos. A parte 3 analisa documentos curriculares, legislação e políticas públicas fundamentadas em resultados sistemáticos de pesquisas, identificando tendências em países que têm avançado na aprendizagem dos alunos. Os capítulos do relatório abordam temas como ciências cognitivas e pesquisas translacionais em alfabetização, bases neurobiológicas da leitura e da escrita, aprendizagem e desenvolvimento da leitura e da escrita, avaliação e monitoramento da aprendizagem, numeracia e planejamento, formação e desenvolvimento profissional de professores. A parte 3 analisa documentos curriculares, legislação e políticas públicas fundamentadas em resultados sistemáticos de pesquisas, identificando tendências em países que têm avançado na aprendizagem dos alunos. Esses tópicos mostram que uma política pública eficaz precisa contemplar pesquisa científica, avaliação contínua e formação docente. Para que essas políticas se concretizem na sala de aula, é essencial investir na formação continuada. O RENAB destaca a necessidade de capacitar os professores para que dominem as bases cognitivas e saibam aplicar as metodologias como a instrução fônica sistemática. Isso inclui oferecer cursos, mentorias e acompanhamento pedagógico. Também é crucial garantir condições de trabalho dignas, materiais didáticos de qualidade e parcerias com universidades para que pesquisas e práticas caminhem juntas. Sem esse suporte, os objetivos da PNA e do RENAB correm o risco de nunca chegar ao chão da escola. Portanto, enfrentar essas altas taxas de analfabetismo e os impactos da pandemia passa por políticas robustas, como a PNA e o RENAB, e por um compromisso real com a formação continuada dos professores. Alfabetizar com ciência é garantir que todas as crianças tenham acesso ao conhecimento. Alfabetizar com afeto é garantir que todas elas possam fazer parte desse mundo letrado. Ao longo desse vídeo, vimos que ensinar a ler vai muito além de mostrar letras e palavras. A ciência nos ensina que a leitura é uma invenção cultural recente. O cérebro precisa reorganizar circuitos que eram destinados a outras funções para poder reconhecer letras, mapear sons e construir significado. Por isso não basta expor a criança a textos. É preciso ensinar de forma explícita e sistemática, da consciência fonológica até a automatização das correspondências grafema-fonema. Também aprendemos que a consciência fonológica é o alicerce da alfabetização. A capacidade de perceber rimas, segmentar sílabas e manipular sons prepara o cérebro para ligar som e letra. E vimos que o princípio alfabético liberta as crianças. Poucas letras podem representar todos os sons do idioma. Quando ensinamos isso de forma planejada, todos podem aprender. Também aprendemos que a consciência fonológica é o alicerce da alfabetização. A capacidade de perceber rimas, segmentar sílabas e manipular sons prepara o cérebro para ligar som e letra. E vimos que o princípio alfabético liberta as crianças. Poucas letras podem representar todos os sons do idioma. Quando ensinamos isso de forma planejada, todos podem aprender. Quero convidar você a refletir sobre suas práticas. Você tem dado oportunidade para que os alunos brinquem com sons?
Tem ensinado cada correspondência à letra som de forma explícita, progredindo do simples para o complexo? A alfabetização baseada em evidências mostrou seu caminho mais eficiente. E se você deseja se aprofundar, existem muitos recursos acessíveis. O Instituto Ler Mais, da professora Sandra Pugliese, oferece cursos online sobre instrução fônica e ciência da leitura. A própria Sandra Pugliese tem livros incríveis sobre consciência fonológica, fluência de leitura oral. Inclusive estou com 2 deles aqui, que são os meus favoritos. Fluência de leitura oral e consciência fonológica e alfabetização. Também recomendo a você esse livro aqui, Os Neurônios da Leitura, de Stanislas Dehaene. É um verdadeiro passeio pelo funcionamento do cérebro das crianças. E outra recomendação é esse aqui, Alfabetização no Século XXI, de Maria Regina Maluf e Cláudia Cardoso Martins. Todos esses livros foram utilizados para produzir os conhecimentos desse vídeo. A professora Solange de Agostini também disponibiliza artigos gratuitos nas redes, com atividades práticas. O pesquisador Renan Sargiani compartilha diariamente estudos e dicas sobre alfabetização, baseada em evidências. E no meu site Movimento Escolar, você encontra materiais, artigos e formações pensadas para quem quer unir ciência e afeto na educação. Lembre-se, alfabetizar com afeto é essencial, mas alfabetizar com ciência é urgente. A união dessas duas forças é que transformam a vida de nossas crianças e constrói uma sociedade mais justa e letrada.